Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Boa noite, como vão vocês? Espero que bem. Sou Alba Vieira, mais uma vez eu me apresento, porque nessa noite de quinta-feira vou estar novamente, com muita alegria e honra, substituindo nossa querida Brenda Santonioni, que vai retornar em breve no seu programa Pode. E que essa semana nos presenteou com essa possibilidade de estar conversando e conhecendo um pouquinho mais sobre a área da dança. E por falar em possibilidade, o programa de hoje, ele se chama Dança e Possibilidades. Nós vamos ter o prazer de receber uma colega, querida colega, que também é docente na UFV, professora associada, Adriana da Silva, do Departamento de Letras, é a atual chefe do Departamento de Artes e Humanidades da UFV, que abriga o curso de graduação em dança, é representante no Conselho Departamental do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, e vai estar conversando conosco nessa noite. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite da Brenda. Adriana, muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, Alba. Quero agradecer já a possibilidade, né, de estar aqui, o convite, e agradecer também a Brenda, né? E espero ter uma conversa muito prazerosa com vocês, porque eu estou muito feliz em participar desse grupo do curso de dança, né? E do Departamento de Artes e Humanidades da UFV. É com muita alegria, com grande prazer que nós recebemos você aqui. Adriana, e para a gente conhecê-la um pouquinho melhor, gostaríamos que você nos contasse da sua experiência anterior com dança, com arte no geral. Tá. Vou falar de arte porque eu sou de São João del Rei, então é uma cidade histórica, né? Apaixonada por Tiradentes, aquela região das vertentes. E arte, eu acho que fez parte da minha vida a vida inteira, né? Arte barroca, a princípio, mas eu amo arte. E tanto é que, por exemplo, eu tenho um filho já grande, né? E a escola dele, quando eu escolhi a escola, ela tinha uma proposta de trabalho com arte, né? Então, eu sempre valorizei muito a arte. Amo música, né? Gosto muito de esportes, eu gosto, já fiz vários. E a dança também me acompanhou. Eu fiz ginástica rítmica. 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 Fiz jazz na adolescência, né? Fiz jazz também. Então, amava jazz. Uhum. E sempre tive vontade de fazer sapateado, aquela coisa mais, né? Na minha época era muito comum a gente fazer, né? E só que não tive a oportunidade de fazer porque não encontrava aulas, né, em São João del Rei, né? E depois fui investir na minha vida acadêmica,
mudei muito, morei em outros estados, mas eu tive esse convívio com música e arte em outros lugares também. Eu morei na Bahia, por exemplo. Olha, né? então, um berço cultural enorme no nosso país. Com várias possibilidades, né? Morei em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então, e no Rio Grande do Sul eu voltei a pintar. Então, eu pinto quadros, eu sempre tive essa veia artística, criativa. Você pinta até hoje? Pinto com menos frequência. Aqui em Viçosa, muito pouco, sabe? Mas assim, gosto e sempre tento retomar isso. É uma coisa que eu tenho vontade de retomar. Mas hoje em dia, aqui, eu faço mais alguma coisa relacionada à fotografia. Amo fotografar, né? Então, é por aí que eu vou. Os caminhos artísticos. Essas possibilidades que a arte vai abrindo pra gente. E daí, depois dessa formação, que incluiu uma relação com o corpo, né? A vida inteira. Muito forte, como que isso te marcou? Como que isso marcou a sua vida, esse seu encontro com a arte, com a dança? Bom, eu costumo falar com os meus alunos que eu dou uma disciplina de massa na UFV, que é a Oficina de Leitura e Produção de Gêneros Acadêmicos. Então, eu tenho alunos de todos os cursos, quase, né? Assim, alguns são obrigatórios e outros acabam escolhendo, né? E eu sempre falo que essa preocupação com arte, música, dança, o corpo, esporte, eu acho que deveria vir antes de qualquer outra atividade, né? Parece que fomos criados para ter esse vínculo, né? E a gente acaba deixando isso de lado para investir simplesmente numa carreira acadêmica, né? Que eu entendo também, mas eu acho que isso faz tanta falta que muda o humor das pessoas, né? A maneira como a gente organiza o cotidiano, o próprio conhecimento, a gente passa a ver o mundo de uma outra forma, né? E às vezes até com mais leveza em alguns momentos, se a gente pratica alguma atividade desse tipo, né? E sem... eu não tenho essa coisa de valor, tem que ser uma dança clássica. Não é isso, né? Tem que ser... os meninos falam muito forró, eu falo assim, ótimo, né? Vamos fazer mesmo, porque isso é essencial para a gente perceber o mundo de outra forma, se conectar com as pessoas, né? E principalmente hoje em dia, eu acho que esse é um outro problema, que a gente vive conectado em redes, né? Redes sociais. E a gente não tem uma oportunidade de sentar, conversar, olhar o outro nos olhos, né? E a gente vai ficando muito fria. Então, eu acho que esporte, dança, a arte em geral, permite trazer essa humanidade, eu acho, né? Para as pessoas. Então, eu acho isso essencial. E eu sempre falo com eles, olha, tem que fazer, né? Tem que praticar alguma coisa para não perder essa conexão. E você até comentou do forró, que... E é muito interessante, né? A palavra forró, ela vem de inglês for all. For all, na verdade. Né? A gente não fala all, a gente fala all, for all, para todos. Porque era uma dança mais fácil de que todas as pessoas dançassem. Então, uma dança que era para todos. Aí ficou dance for all, dança para todos, dança forró. Aí o for all virou forró aqui no Brasil. Mas enfim, né? E ela realmente é uma dança que geralmente a gente dança 2 a 2. Muita alegria. Muita alegria, envolve a ludicidade, isso, né? Uma conexão com a pessoa de uma outra forma, né? Sim. É trabalho mais ritmo, humana, né? Então, mais assim, humana, mais próxima. Toque de alguma forma, porque a gente vive... Acho que as pessoas têm até um medo de encostar no outro hoje em dia. Eu entendo por vários fatores também, né? Mas eu acho que às vezes faz falta essa conexão, né? Porque conexão com o celular, a internet, é tudo muito frio, né? E a gente vai perdendo um pouco essa humanidade, eu acho mesmo, sabe? De não olhar para o lado, né? Eu brinco que quando eu cheguei aqui na UFV, eu já estou aqui há 16 anos, então eu via casais de namorados em sala de aula, a gente recebia aquilo, né? Então, hoje em dia é tudo muito mais distante, as pessoas estão muito... não há nenhuma conversa, às vezes, em sala de aula, né? Entre eles, em muitos cursos por aí, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar o que faz a gente ser humano, nossa vida em sociedade, né? A interação na própria universidade, não é só
busca de conhecimento, a gente constrói, né? Com os outros. Talvez pensar no humano como um animal social, né? Tem até um livro que foi lançado, né, mais recentemente que tá... Enfim... Mas né? Eu acho que a gente vai perdendo isso, aí a gente vê as pessoas mais tristes, com mais ansiedade, né? Então, a ansiedade é um problema, eu sou ansiosa também, mas assim, a gente tenta controlar, e eu acho que essas atividades, esse contato com a arte, música, corpo, né? Atividades que trabalham o corpo, eu acho que elas são essenciais para a gente controlar essa ansiedade. Tem vários estudos, inclusive, que mostram essas relações, né? Assim, em termos de dança e qualidade de vida. Dança e Alzheimer, dança e estresse, depressão, ansiedade. Enfim, são várias pesquisas que mostram essas relações. E aí, Adriana, assim, você acabou entrando na UFV há 16 anos. Você veio para Viçosa por causa da UFV. Foi. Minha história com a UFV também tem uma história interessante, Alba. Porque eu eu assinei a minha entrada aqui em 24 de julho de 2008. Então, eu fiz um concurso, passei, fui aprovada em primeiro lugar. Mas 10 anos antes, eu tinha feito um concurso também. Aqui? Na UFV. Na UFV. No departamento de letras. Eu passei, mas foi aquele período do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim... Não liberaram as vagas, né? Eu passei no concurso e tal. E, então, meu filho era recém-nascido, basicamente. Eu tenho um livro... eu estudando para a prova, no livro de semântica, e ele com o olho assim do lado, deitado, né? Vendo o livrinho. Então, assim, aí eu volto 10 anos depois, eu entro e eu já estou aqui há 16 anos. Há 16 né? anos. Então, parece que, assim, é uma coisa, assim, sem explicação, né? Porque... 2 vezes, 2 concursos, aí entra. Né? E foi para letras, na linguística, e para trabalhar com essas disciplinas de massa, que é leitura e produção de textos. Né? Mas eu gosto muito de discurso digital, então atualmente eu estudo discurso digital, porque a minha preocupação é essa, envolve isso. Eu gosto muito da internet, dos usos que ela nos possibilita, mas... eu acho também que tem algo estranho ali. Então, por exemplo, esse discurso de ódio, né? De extremos, porque às vezes você coloca lá uma coisa super alegre, um tema, né? Tipo uma foto de um animal e pronto. Uma coisa vira uma polêmica, porque alguém percebe que você teve um olhar diferenciado e muita gente contra, a favor. E a polarização política também, então às vezes nem tem nada a ver com aquele tema, mas as pessoas começam ali a brigar, né? Então passei a estudar isso. E fake news, que é outra temática também, que é muito interessante, porque envolve vários fatores, né? Na verdade, elas são preparadas, a gente pensa que elas são inocentes, mas elas são preparadas, envolve essa relação de imagem, né? Som, discurso, texto. Então, eu gosto muito sempre gostei de estudos interdisciplinares, que envolvem outras áreas, e também essa multimodalidade, né? Vídeo, áudio, texto, como que a gente constrói um significado global para tudo aquilo que até então parece meio fragmentado, né? Áudio é uma coisa... vídeo é outra coisa, texto é outra coisa, palavra. E quando a gente junta tudo isso com a Web 2.0, é isso que possibilita, né? As pessoas, inclusive, elas passam a produzir materiais. Né? Muito interessante você falar dessa dança de meios, multimeios, né? Dança de palavras, dança de possibilidades, né? E de intenções. De intenções. E recepções também, que diferentes, né? As pessoas vão interpretando aquilo de uma forma que às vezes você nem teve a intenção de produzir daquela forma. Né? Mas a partir daqueles elementos que elas têm para observar ali, né? Seja áudio, vídeo, sei lá,
elas acabam tendo diferentes interpretações. E muito interessante também, Adriana, te ouvir, porque a gente trabalha a gente brinca e fala que não só a gente trabalha, logicamente, com a escrita, né, leitura e escrita, mas nós da dança, mas a gente também trabalha com outro tipo de escrita, que é a escrita do corpo no espaço. Né? A gente escreve por meio do movimento, né, no espaço, com o nosso corpo. Mas daí, de todas essas possibilidades que você abarca, você se torna chefe, para nossa alegria lá no departamento, a chefe do Departamento de Artes e Humanidades, né? E assim, como que tem sido essa sua experiência lá junto ao curso de graduação em dança da UFV, junto ao DA, né, o departamento, e ao curso de graduação em dança? Sim. Olha, tem sido uma grata experiência, eu sou muito grata a vocês todas, né, porque permitiram isso, né, a universidade também, porque eu já dei um trabalho danado em função dos sistemas, né, porque somos de departamentos diferentes, mas o centro também, por possibilitar, né, essa participação, e acabei vendo que eu tinha muito em comum, né, com vários de vocês. Eu gostei também dessa parte de tentar resolver problemas, que acho que a chefia está ali, né? Todos os problemas acabam chegando na chefia, né? Sejam eles de extensão, de ensino, né? Ensino não tive nada, de nenhum problema, ótimo, mas pode até acontecer em função, né? E sempre, então eu acho que ter esse olhar de ver a pessoa, né, como um todo ali, porque ela tem uma necessidade, e às vezes aquela necessidade dela também não é possível da gente atender, mas mesmo às vezes a gente tendo aquele olhar de que a pessoa está certa, né? E que a gente não tem. Então, assim, para mim está sendo uma experiência muito gostosa, na verdade, de pensar nessa... tentar olhar o outro de uma outra forma. E também não é o meu lugar, queira ou não, né? Foi muito bem recebida e tal, mas assim, eu ainda estou aprendendo, conhecendo vocês, então assim, não é fácil, tem esse outro lado, mas por eu também não estar ali no cotidiano de vocês anteriormente, eu tenho mais cuidado também, então assim, eu me percebo vocês, e aquele quebra-cabeça, né, de tentar unir tudo. O local de trabalho é maravilhoso, é o lugar mais lindo ali da UFV, né, dos departamentos. O prédio é maravilhoso, o caminho, presente. Então assim, aquele silêncio, acho que é tudo convidativo demais, né? E faz a gente pensar também na nossa construção. Então eu me penso ali como pessoa, né? As minhas necessidades, o que eu quero, o que eu vejo, como, de certa forma, administrando ali uma gestora, né? Tentando entender a necessidade do grupo todo, porque, na verdade, a gente não está ali para atender um ou outro. As questões individuais, né? Somente, né? Apesar não. Que elas existem. Existem, às vezes eu sou até solidária, mas eu tenho que pensar no grupo, bem do grupo, né? Então, assim, está sendo uma experiência ótima. E já tinha alguns conhecidos, né? Que fizeram o curso. Então, assim, a gente vai trocando ideias. Eu acho que tem sido um momento muito bom para mim. E eu queria entender um pouquinho se você sente que tem uma diferença entre a sua visão anterior, sendo uma professora da UFV, mas de outro departamento, mesmo sendo no mesmo centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, antes de você estar atuando diretamente como chefe do departamento, do curso de dança, mais específico agora. E agora que você está lá, não das pessoas, mas eu acho que do curso de dança, do que se faz ali, se você falasse um pouquinho pra gente, assim, o que mudou? Mudou totalmente a minha visão. A princípio, porque assim, o departamento fica bem afastado, né? Os outros departamentos do centro estão ali próximos, letras já é mais afastado, mas quer dizer, a gente para ali e não vai além, né? A gente vai pedir só um minutinho, porque a gente precisa chamar o comercial e tenho certeza que estão todos doidos para te ouvir e ouvir o que mudou da sua visão do curso de dança depois dessa sua relação mais direta com o DA. Tá, Daqui a pouquinho a gente volta.
no consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Estamos de volta e para ouvir a Adriana sobre como que a visão dela mudou depois que ela se tornou a chefe do Departamento de Artes e Humanidades da UFV. Isso, Alba. Então, como eu disse, já essa distância de locais, né, ali, mas eu vejo também uma distância, às vezes, que a gente acaba não se encontrando em outras instâncias. Por exemplo, já participei de comissão de pesquisa na PPG, mas não vi gente ali da dança, né? Uhum. Eu estou lá no conselho departamental, acho que já tem mais de 4 anos, ou 4 anos, não lembro, assim. Mas aí eu via só a Rosana como representante mesmo do departamento, né? Antiga chefe. Isso, antiga chefe. E eu acho que falta ocupar esses espaços também, que às vezes eu tinha essa visão, sabe? Eu sou representante do CCH no conselho da PPG. Isso. Não, mas não no meu período, né? Parecia. Então, assim, eu não tinha um contato mesmo com ninguém ali da dança em função disso. Mas, e a partir do momento que eu comecei a ter contato e fui fazendo perguntas e tal, foi mudando a minha visão, porque, assim, para mim era simplesmente um curso que vocês faziam pesquisa, ensino e extensão, muita extensão, inclusive, né? Uhum. Mas sempre relacionado ao corpo mesmo, e nada, atividades pontuais, tá? Uhum. E aí hoje eu vejo, na verdade, que ali é como se cada professor fosse uma área, isso já é uma grande responsabilidade, né? Porque então é muito conhecimento, muitos fatores que envolvem ali o trabalho de cada uma, por ser um curso com poucos professores, então acaba que vocês têm que desdobrar, né? Tem outras atividades também. Mas eu vejo que cada um, e vi como que a sociedade acaba percebendo isso de uma forma diferente. Por exemplo, as pessoas acham que os meninos da dança, eles simplesmente ficam dançando o dia inteiro, né? Então não há um trabalho de estudo, não há um trabalho de... por trás disso, é como se fosse chegar lá, eles sempre falam isso, eles falam assim, enquanto a gente está aqui, por exemplo, estudando para a prova final, eles estão lá fazendo um evento, né? Como se tivesse menos valor, mas eles não percebem o trabalho que teve por trás, né? De estudo, de preparação. Então eu acho que é uma visão meio estereotipada que as pessoas têm, que talvez perpassa também pela sociedade, né? Então, mudei a visão, porque eu vi também que vocês vieram de áreas diferentes. Então, acho que isso é super importante para contribuir para a construção do departamento, né? Então, tem gente que veio da educação física, da filosofia, tem gente formada em direito, em artes, então, em dança, né? Eu acho que isso é essencial, é um curso que acaba envolvendo ele é multidisciplinar, né? Então eu vejo isso, possibilidades também para outros cursos. Eu penso, a gente pode pensar mais especificamente letras, relação poesia, né? E dança, que é mais óbvio até, né? Mas a gente pode pensar educação infantil na própria pedagogia,
a educação física, né? Ciências sociais, então assim, são tantas história, né? Até geografia, imagino eu. Essas questões do espaço, né? Muita gente fala que dançar, que é escrever com o corpo no espaço. Sim, né? E eu acho que essa definição que você apresenta, eu acho interessante também, porque a gente tem que pensar, a gente não fala só com palavras, né? Então, assim, a gente fala com o corpo, né? E a gente pensar como que a gente se constrói para o outro, né? Nessa relação, nesse uso nessa gestualidade. Isso, né? Além das palavras, lógico que a gente tem que cuidar também, né? Porque senão a gente tem que pensar que as palavras podem ferir, magoar as pessoas, né? Indicar um discurso de ódio, mas também como a gente se coloca com o outro, né? E acho que essa construção corporal diz muito. Eu fui mudando muito também com o tempo. E eu acho que esses últimos meses eu tô bem mais fluida, sabe? Assim, bem mais tranquila, bem mais... mas me fez repensar, né, essa minha identidade. Eu acho que isso também é super bacana, essa oportunidade, né? Acho que todas deveríamos pensar nisso, né? O que essa interação estabeleceu de bom, né? E o que pode dar no futuro, outras possibilidades. Não, é muito interessante que daí isso me faz pensar um pouco sobre os estudos das relações entre dança e construções identitárias, por exemplo, né? E que tem várias pesquisas sobre isso, né? Por exemplo, em relação talvez até a várias pessoas, né? Que, por exemplo, às vezes desconhecem sua ancestralidade indígena e tentam construir essas pontes, né? Ou, enfim, vários outros tipos de construções identitárias, né? E que a dança, eu acho que ela possibilita essa maior porosidade, né? Ontem a gente recebeu aqui a Kátia Marota, que é uma pessoa que desenvolve hoje uma pesquisa dela de mestrado lá no curso de dança da UFV, e que ela tem voluntários tanto do curso de dança, alunos da dança, como de pessoas da comunidade, e que ela falou muito sobre essa questão da gente ser mais flexível, não só ser um corpo flexível em termos de ter uma maior amplitude articular, por exemplo, mas de ser flexível, de abrir possibilidades para a vida. Isso é interessante, porque eu acho que as pessoas estão muito... elas têm várias possibilidades, por exemplo, nessa relação com a internet, né? Nesse mundo digital, mas elas estão perdendo essa flexibilidade no dia a dia, né? Ao lidar com o outro, né? De se soltar mais, de se permitir. E eu acho que antigamente era mais fácil, porque a gente tinha uma relação com a natureza, né? Eu vejo, por exemplo, a relação nossa aqui em Viçosa com a natureza é um UFV, que é um espaço, né? Mas talvez se não fosse aquele espaço ali, nós nem teríamos. Então eu fico pensando como as pessoas vão ficando cada vez mais amarradas nesse corpinho mais rígido mesmo, né? Uma cabeça mais rígida. Então assim, eu acho que tem que trabalhar esses elementos para a gente conseguir desenvolver mais essas relações sociais. Verdade. E então, só que a gente já de alguma forma falou das várias interseções que a dança faz. Eu queria que você falasse bem especificamente assim, de algumas contribuições que hoje também, dentro dessa sua visão mais transformada do que é o curso de dança da UFV, o que é a dança de um modo geral, quais que seriam possíveis contribuições da dança para as pessoas, para a sociedade? Eu acho que a primeira que me vem à cabeça é de tirar as pessoas daquele lugar da zona de conforto, né, delas. Eu acho que isso é essencial em qualquer esfera da vida da gente, porque eu agora, por exemplo, vou fazer o meu um ano sabático, né? Pós-doutorado. E eu penso como que eu tô saindo da minha zona de conforto, da minha casa, das coisinhas que eu tenho, do meu mundo. Então, como isso é importante para todo mundo, né? Para a gente repensar a vida da gente, repensar o que é realmente importante. E eu acho que como a gente foi perdendo essa relação de pensar no corpo como uma forma de comunicação, né? De interagir com o outro,
Não precisa ser interagir tocando, nada disso, mas deixando no seu próprio lugar uma perspectiva para o outro, né? Uma comunicação com o seu corpo. Eu acho que, na verdade, a dança está aí para mexer com essa cabeça dessas pessoas, né? Então, acho que esse é um papel importantíssimo, né? E todo mundo que faz dança sente esse benefício, inclusive, né? Então, se a gente for pensar no uso popular mesmo, sente um benefício de consciência corporal, de interação com grupos, né? Que eu acho que isso é importantíssimo, porque você tem que se comunicar. Então, não é um trabalho isolado, e a gente não está pensando nesse uso social, não é nada formalizado, né? Então, eu vejo que tem muitas possibilidades. Eu vejo também que a gente pode pensar em trabalhos, mas em algumas esferas, por exemplo, trabalhos com idosos, né, que eu acho importantíssimo. Que a Tainha sempre desenvolveu. Sim. E continua desenvolvendo, inclusive, né? mesmo depois de aposentada. Isso, e é importantíssimo, porque que permite essa relação social, de movimentar o corpo. Então, tá vendo que, na verdade, esse movimentar fica até meio simplório demais, como eu estou falando aqui, né? Mas, assim, eu penso nisso, que, na verdade, é tirar a pessoa do lugar, remexer, mostrar que ela está viva, outras possibilidades, né? Outras posturas. Eu acho que a gente pode pensar nas escolas. Eu vim de uma escola pública, eu só estudei em escola pública minha vida inteira, né? Então, a gente tinha muitas possibilidades de esporte e de trabalho com o corpo. Isso foi se perdendo, né? Então, acho que a gente deve valorizar isso também nas escolas, né? Em ambiente de trabalho, eu sei que é quase impossível, mas se a gente pensar de uma forma utópica que isso pode mudar, né? Eu sempre brinco que se algum dia eu virasse reitora, eu colocaria uma academia em cada centro para as pessoas poderem ali, né, vivenciar. Ai, que delícia! Eu brinco. Mas porque eu acho que realmente é essencial, né? Elas iriam para reuniões e para a sala de aula com outro humor, uma outra forma de pensar a vida, né? Uma leveza que não vai deixar de ter aquela dureza do trabalho também, né? Mas eu acho que é essencial ter esse encontro. E assim, se a gente for pensar em termos bem, né, assim, orgânicos mesmo, fisiológicos, né? A gente sabe que tem liberação de hormônios como atividade, né, como serotonina, né? A gente ativa mais o parasimpático, que é esse mais de abertura, de prazer, né? E desativar o simpático, que é esse que deixa a gente estressada, ansiosa, sempre. Quer dizer, tem uma série, inclusive, de explicações realmente, né, que a ciência vem comprovar. Fora essas percepções, as representações sociais, que quando a gente pergunta para as pessoas, né, como que você está se sentindo depois de você fazer né, uma aula de dança ou participar, né, de um encontro que ela pôde dançar um forró, por exemplo, que ela vai falar, nossa, eu tô feliz, muitas vezes a gente, eu tô feliz, ai, que alegria. Mudou a vida. Mudou a vida, né? Voltei a viver. Mas eu acho que isso é importante, porque quando você fala desse conhecimento científico que está por trás de tudo isso que a gente está falando, né? Eu vejo que a sociedade, muita gente não percebe isso. Parece que é como se fosse muito mecânico, muito fácil, né? Mas há esse trabalho de pensar nisso, né? Pensar, por exemplo, na dança para a terceira idade, o que você pode fazer, o que pode... não é simplesmente chegar lá e fazer. A dança. Não, tem especificidade. Né? Há um tem plano, estudo para você isso poder desenvolver. Né? E eu acho que as pessoas não pensam nisso. Da população, exatamente. Né? Então, às vezes, desvalorizam o trabalho, como se fosse algo mecânico, fácil, tocou uma musiquinha. Inclusive, até para tocar a musiquinha, a gente tem que pensar. Tem que pensar qual o ritmo, exatamente. Né? A intenção, aquele grupo, muito quais são as exigências. Né? Então, eu acho que isso às vezes passa desapercebido. Por outro lado, eu vejo isso é uma riqueza, porque alguém achar que a gente chega ali, faz tudo isso sem preparo nenhum, né? Como se fosse muito fácil, e tudo que parece muito fácil, na verdade, é muito difícil, porque
houve uma preparação, né? Um trabalho todo. Para que aquilo se tornasse aparentemente muito fácil e simples, né? Eu bem que concordo, né? Assim, Adriana, inclusive você falou, às vezes as pessoas pensam que nós, profissionais da dança, né? Enquanto eles estão estudando muito questões teóricas, a gente está dançando e produzindo um espetáculo. O que tem por trás da produção de um espetáculo? Né? Luz, assim, né? Luz, iluminação, cenário, figurino, você pesquisar a temática de um espetáculo, que tem toda uma... Né, assim, eu trabalho com a disciplina há vários anos de composição coreográfica na dança, né, então, que eles têm que produzir né, um espetáculo. Então, assim, é muito conhecimento e de várias áreas. Você tem que se abrir para várias possibilidades de conhecimento para você poder incorporar na produção, por exemplo, de um espetáculo. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, Adriana, assim, né, o tempo passa tão rápido, eu queria te perguntar ainda tantas coisas, mas algo que realmente, assim, me inquieta como profissional de dança, né? Hoje você que está mais próximo da formação do profissional de dança, do futuro profissional de dança, quais são os grandes desafios que você acha que essa pessoa enfrenta, tanto para poder entrar num curso de graduação em dança, quando ela está dentro da universidade, quando ela se forma? Bom, as dificuldades, Alba, eu acho assim que o ensino superior passa por uma crise muito, né, grande. Então, eu acho que a gente tem que, todos os cursos, na verdade, a gente vai ter que repensar, né? Mas eu acho que essa mudança também, essa necessidade de repensar os cursos, ela perpassa por um movimento sócio-histórico que estamos vivendo, né? Então, assim, tudo isso vai influenciar essa percepção da gente. Com relação ao curso de dança, eu vejo que há quem escolhe fazer dança vai ter que passar por um preconceito, né? Muitos. Talvez na família, amigos, né? Porque você vai fazer curso de dança para quê, né? Às vezes a pessoa não vai ter emprego, né? Você vai estudar. Vai aprender mais o quê? Tipo assim, às vezes a pessoa já fez dança, né? Durante a vida dela ali. Mas vai aprender mais o quê? Porque não pensa nessa evolução teórica que tem que ter, né? E de conhecimento ali por trás. Então, eu acho que são poucos cursos também, então as pessoas vão ter... relativamente recentes no Brasil. Recentes, né? Então, as pessoas vão ter que se mudar de casa, então isso envolve como que ela vai se sustentar ali, né? Então, tem muitas dificuldades aí para quem pensa, né? Eu acho que durante o curso, às vezes alguns acabam pensando, eu imagino, né, que devem ficar assim com aquela dúvida, porque alguns podem ter entrado e achado realmente que eles iam trabalhar só a dança mesmo, né, treinar e viver disso, e esquecem que, na verdade, eles vão ter que ter esse preparo teórico, o suporte todo ali por trás, então eles vão ter que investir muitas horas de leitura, né, de conhecimento, e às vezes... E já começa a pensar o que eu vou fazer no futuro, como alguns vão deslumbrando o ensino superior, mas a gente não sabe que nem todos vão chegar lá, né? Isso. Outros meios de trabalho, as escolas, lógico, elas estão aí, mas eu acho também que tem um espaço para inovar, né? Então ele tem que pensar por esse lado também, como que ele vai criar outras possibilidades. Sair da zona de conforto pessoal para criar possibilidades. Né? E às vezes trabalhar em áreas que eles nem imaginavam, né? Quando você fala aí o trabalho com indígenas, né? Então às vezes a gente nem imagina que vai fazer isso, né? Outras às vezes esse trabalho com idosos, nossa, mas nunca liguei para isso. Mas você vai conhecendo, né? Deficientes, né? Também. Então, assim, eu acho que é ver possibilidades. Que se a gente for ficar pensando assim, o mercado está fechado, não é para todos, a gente tem que seguir. Em primeiro lugar, fazer aquilo que a gente quer, né? Vai gostar, porque vai fazer pelo resto da vida. Se preparar para isso também, porque não adianta só gostar, tem que se preparar. Então, tem que se preparar mesmo, né? Investir tempo e, na verdade, tentar perceber outros caminhos. A gente vai achando um caminho, né?
mesmo que não esteja tão aparentemente aberto. Aberto, isso. Né? Uhum. A gente vai furando até chegar lá. Isso. Adriana, gostaríamos muito, eu agradeço em meu nome, em nome da Brenda Santunione, que retorna em breve, a sua presença. Ouvir você essa noite foi realmente um presente. E que a gente possa voltar a recebê-la em breve, voltar a te ouvir. Você vai sair agora para sua licença sabática, que é o pós-doutorado, trazendo outras possibilidades e outros caminhos que eu tenho certeza que você vai continuar abrindo por aí. Mais uma vez, nossa gratidão e felicidades também aí nessa nova jornada. Obrigada, Alba. Foi um prazer estar aqui com você essa noite. E espero voltar a fazer parcerias, né? Ver muitas coisas que podemos criar, temos estudos em comum também. Isso. Né? Uhum. E quero agradecer o departamento por ter me aceitado lá esse período. Foi uma experiência assim ótima, né? Vou levar com carinho tudo que eu aprendi lá. Foi muito aprendizado mesmo, tá bom? Obrigada. E nós também, para nós também. Obrigada. Então, boa noite a todos. A gente deixa um grande abraço para vocês e até amanhã com a próxima entrevista. Obrigada, Brenda!